Se você já começou um projeto que utiliza imagens como dataset, seja um problema como detecção de objetos, classificação de imagens ou qualquer outra task de visão computacional e se sentiu intimidado sobre como que eu começo a abordar esse tipo de problema, como eu faço uma análise exploratória nesse tipo de dados, esse vídeo é para você. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciano, sou cientista de dados e hoje nós vamos começar a sujar as mãos com os dados que nós vamos utilizar na playlist. Antes de mais nada, só queria dar um aviso que esse vídeo ele não é extremamente necessário para que você consiga acompanhar a playlist e entender os conceitos de engenharia de software que a gente está aplicando em cada uma dessas etapas. Mas é um vídeo interessante que vai trazer para vocês algumas skills sobre como trabalhar com imagens, como você fazer essa primeira análise exploratória das imagens antes de você começar a modelar o seu problema. Dito isso, os dados que nós vamos utilizar são dados de uma competição de Machine Learning do Kaggle. E o Kaggle, para quem não conhece, é uma plataforma onde disponibiliza-se várias competições abordando vários problemas de ciência de dados, mas os dados que nós vamos utilizar aqui são dados de uma competição de detecção de câncer. Eu vou deixar passando aqui na tela e também vou deixar no link da descrição a página onde você consegue obter mais detalhes sobre os dados, mais detalhes sobre o problema de negócio que nós vamos abordar. Para fazer o download dos dados é bem fácil, você vai numa aba onde está escrito Data. Normalmente o Kaggle vai pedir para você aceitar os termos de responsabilidades. Após isso ele libera para você fazer o download e aí esse download ele pode ser feito tanto por linha de comando ou clicando no botão de download, ou um arquivo específico ou baixar todos os dados de uma vez só. O dataset é um pouco grande, tem alguns gigas, então se você quiser dar um pause, fazer esse download e voltar depois para acompanhar toda a parte de código, sem problemas. No meu caso eu já fiz o download, eu não vou clicar novamente aqui para baixar os arquivos, mas agora a gente vai para o VS Code, onde eu vou explicar mais um pouco sobre como vão ser as etapas dessa análise exploratória de dados. Bom, aqui no VS Code a gente tem o mesmo projeto que ele está vindo lá da parte anterior, onde a gente fez a configuração do DVC. A diferença é que dentro do diretório Data, agora eu tenho os dados que eu puxei do Kaggle. Então, aquele projeto, a competição do Kaggle, ele tem dois diretórios, que é o de treino e o de teste, e além disso ele tem um CSV que contém ali o ID, que são o nome das imagens, e o label, que indica se a imagem contém câncer ou não. Bom, nesse caso aqui eu não vou abrir o diretório de treino, porque tem muitas imagens, então sempre que quando você clicar para ele expandir aqui os arquivos, ele vai dar uma travadinha, então é recomendado que você não tente visualizar aqui pelo VS Code. A gente vai codar aqui alguns métodos que vão nos ajudar a visualizar esse dataset, mas investigar ele individualmente aqui pelo VS Code, abrindo o diretório, não é uma boa recomendação. Então agora falando melhor um pouco das etapas que a gente vai fazer, esse vídeo aqui ele vai ser separado em duas partes. Nessa primeira parte a gente vai investigar ali qual o tamanho do dataset que a gente está utilizando. A gente vai ver um pouco da distribuição de classes para entender se esse dataset ele é um dataset desbalanceado ou não. A gente também vai realizar alguns checks de sanidade. Além disso, a gente vai trazer formas de visualizar esse dataset, seja visualizar as imagens por si só, mas também fazer uma visualização dos histogramas dos canais RGB dessas imagens, vinculando isso com se essa imagem é uma imagem que contém câncer ou não. Na parte 2, a gente vai fazer algo um pouco mais complexo. A gente vai começar a identificar imagens que são muito escuras ou muito claras, porque esse tipo de imagem pode acabar ferindo a sua análise por ela não ser tão informativa para o seu problema de entender ali onde tem câncer ou não. A gente também vai identificar imagens duplicadas, né? Veja que quando você vai modelar o seu problema, o que você quer é que o seu dataset ele seja o mais diverso possível. A partir do momento que você tem dados duplicados, você está replicando um padrão ali que ele pode não trazer tanto benefício para o seu modelo final. E por fim, a gente vai fazer uma clusterização, né, utilizando ali um modelo pré-treinado de Deep Learning para extrair as features e jogar isso dentro de algum algoritmo de clusterização. Aqui a gente vai usar o K-means. E por fim, a gente vai fazer
reporte ali final, só para resumir todos os insights que a gente acabou extraindo dessas análises exploratórias de dados, né? Tanto da parte 1 quanto da parte 2. Bom, então vamos lá, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é importar as bibliotecas que a gente vai utilizar. Se por algum motivo, quando você rodar algum desses pacotes aqui, ele não conseguir importar, né, é indicado que você verifique aqui qual é o environment que você está utilizando. Aqui eu estou utilizando o environment que a gente criou especificamente para essa playlist, onde já tem alguns pacotes instalados. Se aqui tiver com o environment certo, é indicado que você, e mesmo assim ele não carregar o pacote, é indicado que você instale. E aí para instalar é o mesmo comando que a gente já conhece, ppm install, nome do pacote e versão. Eu não vou rodar aqui, porque senão ele vai dar erro, mas esse aqui é o processo básico. Você pode rodar tanto direto no notebook ou fazer isso pela linha de comando utilizando o terminal. Uma coisa que eu gosto de fazer bastante aqui é juntar todo tipo de configuração que eu estou utilizando nesses notebooks. Facilita para a gente manter o código que está acontecendo aqui. Então, vou criar uma nova seção aqui chamada de config. E dentro dela eu vou setar 3 diretórios que a gente vai utilizar. É o de treino, o de teste e aquele arquivo que tem os labels das nossas imagens. Então, e aqui entra a utilização do path, né? Aquela lib do Python, onde faz com que você sete um caminho para um diretório ou para um arquivo. E por que a gente faz isso utilizando o path? A gente faz isso para facilitar a reprodutibilidade, porque aqui eu estou utilizando o ambiente Linux que utiliza como path a barra. Então eu consigo dizer data barra raw barra teste, por exemplo. Mas usando o Windows, você escreve o caminho do seu diretório de uma forma diferente. Então, ao utilizar o path, eu consigo ter reprodutibilidade, porque você, tanto no Windows quanto no Linux, ele vai conseguir identificar qual é o caminho, qual é a sintaxe que ele escreve na hora de configurar o caminho para o diretório. Bom, em seguida, a gente vai, de fato, iniciar a nossa análise exploratória de dados, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é a verificação do tamanho dos arquivos e a distribuição de classes que nós temos, né? Como esse dataset está balanceado. Bom, feito isso, né? Aqui a gente vai tentar listar e entender quantas imagens nós temos, tanto nos dados de treino quanto nos dados de teste, né? Para ter uma ideia, se a gente, por exemplo, vai ter memória na máquina para trabalhar com um dataset desse tamanho. Então, vou colocar aqui files train, né? E aqui eu vou colocar de generator, porque a gente vai utilizar alguns métodos dessa libpath do Python, e o que ela retorna é um generator. E aí, com base nesse generator, a gente vai conseguir extrair quais são os arquivos do diretório. Então, lembra que eu setei lá o train path, aí agora aqui a gente vai fazer o glob dentro desse train path e vai passar ali um pattern que é qualquer tipo de arquivo. Então, ele vai trazer para mim uma lista de um generator que contém uma lista de todos os arquivos que tem dentro desse diretório. E como a gente transforma isso aqui para uma lista, a gente pode utilizar um list comprehension. Então, filestrain, path list, e aí filestrain gen for file, filestrain gen, né? Veja que agora ele vai me retornar o arquivo dentro desse generator. E a gente vai repetir isso aqui para teste. Prontinho. O que a gente precisa agora é, já que a gente tem uma lista, a gente pode pegar o tamanho da lista. Então eu vou só colocar um print aqui.
E pronto, o que é que a gente vê aqui, né? Nós temos um dataset grande, né? São 220 mil imagens de treino e 57 mil imagens de teste. Bom, agora que a gente sabe qual é o tamanho do dataset, vamos entender qual é a distribuição de classes que a gente tem nos dados de treino. Então, para isso, a gente vai trazer o labels train data frame. A gente vai importar aqui com o nosso pandas, rodando o read CSV. E o path, para isso a gente já tem, a gente já setou lá em cima, né, que é o labels train path. Vamos dar um head só para ver a carinha desse data frame. Então, o que a gente tem, o ID, como eu falei, é o nome do arquivo, e o label, se é câncer ou não. A gente vai utilizar o Seaborn para gerar essa visualização, e é o método countPlot ali dele. Então, olha que interessante, né? O que a gente conseguiu aqui é ver que é um dataset que não é tão desbalanceado, né? A gente tem uma diferença relativamente pequena entre as classes 0 e 1. Se você quiser saber os valores que estão relacionados aqui, a gente pode utilizar um método do Pandas, que é o value counts. Então, dentro do meu labels train.df, eu consigo fazer o value counts, e aqui eu passo referente a qual coluna que eu quero fazer essa contabilização. No meu caso é o label, e eu só vou passar aqui o normalize igual a true, que aí ele traz o retorno como se fosse em porcentagem ali, com o valor variando de 0 a 1. E aí é isso. Então veja que no 0, que significa não câncer, a gente tem aproximadamente 60%. E 1 a gente tem 40%. Beleza, agora a gente vai fazer a próxima seção aqui, que é os checks de sanidade. Eu sempre gosto de fazer esses checks de sanidade, como eu falei no início, para começar a trabalhar com um dado que você não conhece, né? Uma base que você acabou de extrair, são imagens que acabaram de te passar para você fazer algum tipo de modelagem, né? Só que você precisa garantir algumas coisas. Se a imagem não está corrompida, se você estiver trabalhando com dados tabulares, garantir que aquelas informações fazem sentido. Exige, todo dado ele vai ter uma lógica de negócio ali intrínseca nele. Então, realizando inicialmente esses checks de sanidade, você consegue identificar logo no início se os seus dados têm algum tipo de problema. No caso de imagens, a gente vai fazer primeiro a checagem se existe alguma imagem corrompida. A gente também vai trazer qual é a extensão dessas imagens, se eu estou trabalhando aqui com JPEG, PNG ou imagem TIFF. Além disso, também eu vou trazer as dimensões desses arquivos, ou seja, se é um arquivo que é uma imagem 1200 por 1900 pixels, ou se é uma imagem muito pequena, ou se tem muita variação entre essas dimensões. Isso também pode impactar a forma como eu vou realizar a modelagem mais para frente, e também qual é o modo dessa imagem, se ela está vindo em RGB, se está vindo em CMYK, enfim, você tem alguns tipos desses modos. E a gente vai fazer isso utilizando uma classe, já que existe um contexto que é esses checks, só que cada check ele tem sua própria lógica, então faz sentido que a gente coloque tudo isso dentro de uma classe e divida em cada método, sendo cada um dos checks que a gente vai realizar. Bom, fazendo isso a gente acaba tendo um código mais limpo, mais fácil de manter, inclusive de estender. Caso você identifique futuramente que você precisa de um novo check, é mais fácil de você apenas adicionar um novo método na sua classe do que ter que reescrever boa parte do código para ter esse resultado. Então eu vou chamar essa classe aqui de sanity check. Então, como toda classe, primeiramente a gente inicializa, né, e seta algumas variáveis que a gente vai precisar ao longo desse desenvolvimento aqui. Então a gente vai precisar de um path,
Esse path vai ser ou o path dos dados de treino ou o path dos dados de teste, porque esses checks a gente faz com qualquer um dos diretórios. Então, dado o path do diretório, a gente vai precisar identificar quais são os arquivos que tem naquele diretório. E aí, além disso, eu vou colocar aqui algumas variáveis que elas vão acabar sendo preenchidas durante a inicialização de alguns métodos, a utilização de alguns métodos. Uma dessas variáveis é o mode type, a largura da imagem. E aí você já vai entender, quando a gente estiver atribuindo essas variáveis aqui nos métodos, porque a gente fez a criação dela logo aqui no início, Então beleza, essas são as variáveis que a gente vai utilizar e a gente começa a codar os métodos que a gente vai precisar aqui. Antes disso, só vou passar aqui qual seria a entrada a informação que você vai precisar passar para essa classe. Eu estou chamando a variável de path e ela é um tipo path, lá da libpath.lib que eu comentei no início do vídeo. Para a gente identificar os arquivos presentes nesse diretório aqui, a gente vai criar um método aqui dentro mesmo, só que é um método privado, que ele só vai ser utilizado por essa classe, chamada getPathList. Ele vai me retornar uma lista que vai conter de fato o nome dos arquivos, Lembre-se que utilizando o path a gente retorna um generator e aí a gente precisa fazer essa conversão ali para a lista. Bom, configurando esse método, agora a gente consegue chamar ele aqui getPath. Como ele está dentro da classe, a gente precisa utilizar o self para isso. E ele não recebe nada como input. Então o retorno, toda vez que a gente chamar esse método, vai ser exatamente uma lista, que vai ser a lista dos arquivos que a gente está trabalhando. Vamos agora fazer a criação do primeiro check, o método que vai fazer o check se o arquivo está corrompido ou não. Eu vou chamar esse método de check corruption. Então, para identificar se um arquivo está corrompido ou não, uma forma é tentar abrir esse arquivo. Você pode também ter outras formas de fazer essa verificação, mas aqui a gente vai simplesmente fazer um try except. Então, ele vai tentar abrir o arquivo, caso dê algum erro, ele vai levantar uma exceção e adicionar esse erro a uma lista, e a gente vai ter no final uma identificação se houve erro e quantos erros ocorreram, ou não, se todos os arquivos foram lidos corretamente. Aqui eu vou colocar um comentário, porque existem algumas informações que a gente vai aproveitar a leitura, o momento onde ocorre a leitura dessa imagem para coletar, mas faz parte de um outro método, de um outro check. Então, vou deixar comentário aqui só para a gente lembrar. Pronto, se a gente fez tudo certo, esse método agora já funciona e a gente já pode fazer o primeiro check, o check por imagem corrompida. Veja que finalizando, o que a gente tem é a indicação de quantos erros, nesse caso foi 0, e a lista que conteria cada um dos arquivos que deu erro, para depois a gente investigar o motivo de isso ter acontecido. Bom, para o próximo check, a gente vai criar um novo método. Então, agora vai ser o check typing, que no caso seria a extensão. Um check das extensões dos arquivos que a gente está trabalhando aqui. Só vou adicionar aqui a tipagem do método, indicando que ele está retornando um dicionário.
Veja que é o nosso return desse método aqui. Então, no check typing, o que a gente quer é extrair a extensão do nome do arquivo. Para você visualizar melhor onde está localizada a extensão, eu vou fazer um print aqui da variável que contém os arquivos, né, que é o files list. Eu vou fazer um print só do primeiro objeto. Vou rodar novamente a classe e aqui, em vez de chamar o check corruption, eu vou chamar apenas o check typing. Então, o que a gente quer aqui é identificar essa extensão, né? Saber quais são os tipos de arquivos que a gente tem nesse diretório. Como isso aqui é um string, pode ser um string, ele está retornando o path, o tipo path da lib, mas a gente passa isso para um string, a gente consegue fazer algum pré-processamento nessa string para retornar só qual é a extensão que está sendo utilizada. Eu vou fazer esse método aqui na célula e a gente vai levar isso para dentro da classe. Veja que, como o VS Code já identificou que isso é uma string, ele me retorna quais são os métodos que eu tenho disponíveis para utilizar com esse string. Então vou utilizar aqui o split. O split ele quebra o seu texto com base em um padrão. Vou passar aqui um padrão de ponto, porque justamente o que eu quero é, dentro de toda essa string, quebrar ela aqui. Quando eu faço isso, ele me retorna uma lista, e essa lista ela vai ter dois posicionamentos, né? O primeiro é todo o texto antes do ponto e depois o texto depois do ponto. Sempre o depois do ponto vai ser extensão. Nesse caso que a gente está trabalhando, pode ser que no seu problema as imagens estejam com outros caracteres e aí dificulte a forma como você extrai essa extensão. Então, já que ele me retorna uma lista, o que eu preciso de fato dessa lista é o último item. Então, por isso esse -1. Então, agora ele vai me retornar o TIFF, que é o que a gente vai utilizar dentro do método. Então, voltando aqui para o nosso método, a gente vai trazer extensão, vai passar um list comprehension dentro dessa variável self files list. E a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez ali embaixo, né? Passar isso primeiro, garantir que seja um string, fazer o split no ponto e selecionar o último item da lista que ele está retornando. Então eu vou ter uma lista que vai estar com todas as extensões dos arquivos. Para identificar se dentro dessa lista a gente tem extensões diferentes, eu vou utilizar um método do Python que é o set, que ele pega todos os objetos dentro dessa lista e verifica quem é igual ou quem é diferente, e ele remove as duplicações desses arquivos. Então ficaria mais ou menos assim. E agora eu vou chamar o checkType novamente. Então pronto, né? Ó, ele já trouxe para a gente que a extensão aqui é TIFF. Dentro das 220 mil aproximadamente imagens, todas elas são TIFF. O próximo método que a gente vai implementar é o método que vai detectar os modos da imagem, né? Se é modo RGB, se é um modo CMYK ou algum outro tipo, né? E para isso a gente vai utilizar aquele comentário que a gente fez no método acima, que foi o método ali do check corruption. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar só um check mode, vai passar a variável self, reticências aqui para indicar que daqui a pouco você vai adicionar código ali. Aqui no type eu vou colocar o tipo que ele está retornando, que nesse caso é um dicionário, né? A gente está retornando ali a extensão, aí uma lista das extensões presentes nas suas imagens. E no check corruption a gente vai utilizar um método que vem do Pillow, que é o pacote que está nos fornecendo essa classe de image, para a gente fazer a checagem do modo, né? Então, para isso, a gente vai
utilizar aqui esse self mode types, que é uma lista que você criou no contexto da sua classe, então você pode reutilizar essa variável em qualquer método. Então eu vou chamar aqui self mode types e vou dar um append. E aqui no método do check mode, o que a gente vai fazer é dar um return e criar um objeto semelhante aos objetos que a gente vem criando para os outros métodos de checagem, onde eu vou indicar aqui modes e vou passar uma lista e o set dentro para essa variável self mode types. Como esse método ele vai ser para ele ser executado, você vai precisar ter rodado o check corruption, porque ele vai preencher essa variável mode types. Eu vou aproveitar e adicionar o outro método, que é o último método dessa classe, que é o que vai checar as dimensões da imagem. Esse método, a gente vai criar ele com o nome check dimensions, passar a variável self. Eu já vou colocar aqui que ele vai dar um return de um objeto de tipo dicionário, e aqui também. E o que ele vai retornar aqui serão duas dimensões da imagem, a largura e a altura dela, que é o height. E de onde vem essa informação, né? De novo, aqui em cima, agora eu já posso deletar esse comentário. Quando a gente lê a imagem, a gente tem todas essas informações e além disso tem outras, né? Que pode depender do caso que você está resolvendo, do problema que você está resolvendo, e acaba precisando de outras características da imagem. Mas aqui a gente vai fazer só esses checks que eu comentei. Então para isso eu vou usar aqui a largura e vou dar um append no image e vou pedir a informação da largura. E o mesmo eu vou fazer para a altura da imagem. Aqui em cima eu não coloquei que era uma lista, mas eu já posso alterar isso. Então aqui no check dimensions a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez para o modes. E pronto, todos os nossos métodos estão implementados, trazendo todas as informações que a gente precisa de antemão para começar a trabalhar com esse dado. Nessa célula aqui eu vou continuar fazendo o passo de instanciar a classe, só que agora eu vou descomentar o check corruption. E além disso, eu vou adicionar aqui os outros checks. Para facilitar a nossa interpretação dos resultados que estão vindo desses métodos, eu vou adicionar um print logo aqui no início desses métodos, para que ele possa retornar na tela todos os returns dos métodos que a gente está chamando. Prontinho, olha que interessante, né? Agora a gente já tem 4 checks aqui, então a gente sabe que todas as imagens foram carregadas sem erro. A gente tem as extensões que estão presentes nesse diretório de treino, todas são TIFF, todas são RGB e todas têm a mesma dimensão de 96 por 96. E olha que legal, a gente também agora consegue fazer a mesma coisa e alterar apenas o diretório que a gente quer verificar. A gente altera aqui o train path para teste path e roda novamente. Prontinho, olha que beleza. A gente sabe que nos dados de teste também não tivemos erros. Todas as imagens continuam sendo TIFF, todos os métodos RGB e as imagens 96 por 96. Né? Com base nesses checks, agora a gente pode seguir para a próxima análise, onde a gente vai fazer a visualização dessas imagens aqui no notebook do VS Code. Aqui a gente vai simplesmente escrever um método e vai reaproveitar ele em diferentes partes do notebook que você venha precisar rodar essa visualização. Então o legal é que a gente tem uma função aqui chamada plot images, e aí que ela não recebe aquele self, porque ela está fora desse contexto de classe, ela é uma função separada, onde você vai passar um path e aí ele vai ter uma tipagem
novamente da lib que a gente está utilizando aqui do Python para escrever nossos caminhos dos diretórios. E o legal é que a gente vai poder passar um sample size, que é o tamanho da amostragem que a gente quer visualizar. Veja, você tem 220 mil imagens no seu dataset. Não tem como você olhar para todas elas. Você vai precisar olhar para pequenas amostragens e rodar isso algumas vezes para você ter uma noção geral dos seus dados, além de utilizar algumas outras abordagens, como por exemplo a clusterização, vai também nos ajudar a fazer uma visualização dos tipos de imagens que você tem ali no seu conjunto de dados. Então, dado que o path que você vai passar ele pode ser tanto dos dados de treino ou dos dados de teste, você vai precisar fazer uma lista desses arquivos, né? Que é até um passo que a gente fez aqui em cima na classe. Exatamente isso aqui. Eu vou copiar, né? Vamos reaproveitar esse código aqui e jogar isso para o meu plot images. Então, o path que você me passa, eu retorno todos os arquivos que tem dentro desse diretório, itero sobre esse generator e retorno os arquivos. Então agora eu tenho uma lista de todos os arquivos que nós temos no dataset. Agora eu preciso da nossa amostra. A amostra, a quantidade dessa amostra a gente passa pelo sample size, mas o método que a gente vai utilizar aqui é do NumPy, que é o random choice. E aí o que acontece? Você passa a lista que você quer retirar essa amostragem, que nesse caso é files, e o sample size. Então, se eu passo um sample size de 20, ele está me retornando 20 imagens, de forma aleatória. Se você passa 40, 100 e assim sucessivamente. Um ponto que a gente tem aqui é que quando utilizarmos a função do matplotlib para exibir essas imagens, a gente vai precisar configurar um grid, né? O legal é que esse grid tenha tamanho suficiente para comportar todas as nossas imagens que forem passadas por esse sample size. Então, aqui a gente vai precisar de uma forma adaptável de configurar as linhas e colunas do nosso grid de imagens. Antes de escrever essa regra que a gente vai colocar nessa parte do código, eu vou trazer como é que fica a plotagem desses gráficos, né? Como é que isso acaba sendo exibido na tela. Então, é basicamente essa parte aqui do código que faz tanto a criação do grid quanto a adição das imagens em cada posição desse grid. Então, a gente lê a imagem utilizando a mesma biblioteca que a gente vem utilizando. A gente cria esse subplot e diz para ele que é um subplot que tem uma dimensão de 5 por 5. Então, ele tem 5 linhas e 5 colunas. E cada iteração desse loop aqui, eu vou adicionar uma imagem em uma célula dessa. Ele vai rodar o imshow e depois remover todos os eixos x e y desse plot aqui, porque no nosso caso a gente não precisa das coordenadas aqui x, y da imagem que ele vai trazer. O tight layout é só para deixar as imagens mais próximas, mais juntas, e depois a gente dá o plt show, né, que é para ele mostrar a composição desse grid final, depois dele ter iterado sobre todas as imagens da sua amostra. Só que aqui, veja que o nosso grid ele é 5 por 5, então ele comporta até 25 imagens. Como que a gente coloca e torna isso aqui adaptável, para que, por exemplo, eu passe que eu quero plotar 100 imagens e ele não der problema? Porque veja que aqui ele vai acusar um erro. Então, se eu executo esse método aqui, e aqui embaixo eu chamo ele plot images, passando para ele o path dos dados de treino e um sample size de 20. Faltou adicionar aqui a imagem, né, que é a imagem que eu quero adicionar nessa posição aqui do subplot. Então, beleza, ele me trouxe aqui 20 imagens. Beleza, deu certo. Agora, se eu passar de 25, ele vai me retornar um erro, porque ele não tem espaço para comportar 26 imagens. Então, veja que aqui ele até indica, né, que é de 1 a 25. Então, a gente precisa tornar essas linhas e colunas, que agora eu vou substituir por variáveis, adaptáveis.
Então a forma como eu pensei em estruturar essas duas variáveis é utilizando a raiz quadrada desse sample size que a gente está passando. Então dessa forma a gente vai ter sempre uma imagem quadrada, tanto nas linhas quanto colunas, e sempre vai comportar a quantidade de imagens que você está pedindo no sample size. Como é um valor que muitas vezes vem quebrado, né, você não vai ter um valor exato, eu vou aplicar um arredondamento para cima, utilizando ali a biblioteca math do Python. Então ficaria mais ou menos assim. Só vou ajustar aqui o nome da variável rows, né, e vamos testar para ver se já está funcionando. Veja que eu pedi 26 imagens. Prontinho. Da outra vez ele retornou um erro, mas agora, né, tirando ali a raiz quadrada e arredondando para mais, utilizando esse método sale aqui, a gente consegue ter um quadrado e que consegue comportar as 26 imagens, e aí ele consegue comportar quantas imagens você passar. Eu pedi aqui 100 imagens e aqui ele me retorna as 100 imagens. Você consegue também aumentar o tamanho dessas imagens pelo fix size, mas para essa visualização acredito que 1010 aqui seja suficiente, mas fica à vontade para customizar do jeito que você precisa. Então veja como agora é fácil a gente plotar também as imagens para o teste site, para o teste path, né, que é o nosso diretório de dados de teste ali, passando também um sample size. Aqui eu vou passar só de 10, mas enfim, você já entendeu que pode ser a quantidade de imagens que você quiser pré-visualizar ali no seu notebook. E para o nosso último tópico da análise exploratória que a gente está fazendo, nós vamos criar aqui uma forma de visualizar a distribuição de pixels das imagens, né? E aí a gente vai fazer isso utilizando esse mesmo conceito de rodar uma amostra, pegar uma amostra dessa nossa base de 220 e poucas mil imagens e fazer uma visualização de uma pequena porção do todo. A gente vai fazer isso para plotar, né, os histogramas dos canais RGB e também a correspondências desses histogramas, que seriam as imagens aos quais eles fazem parte. Bom, aqui faz sentido a gente optar em criar uma classe para gerir os métodos que a gente vai utilizar para criar essa visualização. Então eu vou criar uma classe aqui chamada Pixels Verify. E vou primeiro método ali, que é o método init. Então, quais são as variáveis que provavelmente eu vou utilizar aqui? A gente vai ter a variável de train path, e aí eu vou chamar ela, né, aqui dentro do método init do tipo path. E também nesse caso, como a gente vai fazer a visualização desses histogramas, é interessante que a gente visualize também quais são os labels referentes às imagens, ou seja, se ela é uma imagem que tem câncer ou uma imagem que não tem câncer. Como a gente já configurou o caminho específico desse CSV, que foi fornecido pelo Kaggle, a gente consegue diretamente aqui no método init já fazer o import desse data frame, utilizando a biblioteca do Pandas. Além disso, nós vamos utilizar mais outras 3 variáveis. Duas delas a gente já conhece do método anterior, da função anterior que a gente fez de plotar imagens, que são as linhas e colunas. Aqui a gente também vai utilizar isso, mas uma outra vai ser o sample. E aí já a gente vai saber sobre o que isso se refere. Bom, 2 métodos dentro dessa classe são imprescindíveis, que seria o plot dos histogramas e a outra o plot das imagens aos quais os histogramas fazem relação. Bom, para o plot aqui do histograma e também o plot das imagens referentes aos histogramas, a gente vai utilizar a mesma estrutura de plot que a gente utilizou aqui em cima para esse método de visualização. Tanto que eu vou copiar ele e vou levar isso aqui para baixo. Vou colar ele aqui no plot histograma e fazer o mesmo para o plot images from histograma.
Bom, com base nisso a gente vai começar a fazer algumas modificações, né? Algumas variáveis aqui elas já não fazem sentido e algumas informações precisarão ser adicionadas. Então, a primeira delas a gente não vai precisar rodar esse passo aqui, porque a gente vai ter um método igual ao método que a gente tinha lá na primeira classe que a gente fez, que ele já recupera ali os arquivos para a gente vai dar um copy paste aqui. E a gente vai chamar o getPathList, passando nada, porque ele já conhece qual é o self-path, que tem os nossos dados, né, e atribui ali a variável que a gente setou. E aqui está a explicação do porquê que a gente precisa dessa variável sample compartilhada dentro da classe. Justamente porque, como eu vou fazer o plot dos histogramas e depois o plot das imagens, eu preciso que essa variável ela fique disponível para ambos os métodos. Então, eu vou passar o sample size no meu plot dos histogramas. E aí eu não preciso passar o sample size novamente, porque é uma variável que vai executar uma tarefa randômica ali no meu conjunto de dados. E eu não preciso passar isso aqui para o plot from histograms. Isso acabaria alterando ali as imagens e não tendo um deparo, uma correlação com as imagens que estão no histograma. Então, por isso aqui, a gente vai usar o self.sample. Em vez de file, a gente usa o self.files. E recebe o sample size para fazer essa amostragem. Depois disso, o calls e o rows seguem o mesmo padrão. Continuam sendo imagens aleatórias, só que aqui eu vou alterar imagens para histogramas. Então veja que a iteração também muda, porque a gente vai percorrer o self.sample e ao abrir essa imagem, eu agora vou precisar pedir a biblioteca aqui para ela me retornar o histograma. Eu vou chamar isso aqui de pixels e image histogram. Então, esse método, ele pega a sua imagem, que tem 3 dimensões ali, dos canais RGB, e lineariza isso. Então, de 0 a 256, eu vou ter o R, de 256 a 512, eu vou ter o green, e o blue, RGB, vai estar do 512 até o final. Então, por isso, para determinar os pixels red, green e blue, eu preciso fazer uma window ali, percorrer uma janela dentre esse array que foi retornado aqui. O subplot ele continua igual, né, porque eu continuo querendo ter esse grid de linhas e colunas. O que vai mudar aqui é que eu não tenho mais o InShow, né, porque eu não estou plotando uma imagem. Eu de fato agora vou construir um gráfico, né? E para isso a gente vai utilizar o plot do matplotlib, né? E a gente vai passar isso aqui, ele recebe ali a variável x e y. A variável x a gente vai colocar um range de 0 a 256 e a variável y são de fato os nossos valores que a gente quer do histograma que foi retornado. Então, primeiro eu vou fazer o plot dos vermelhos e escolhendo aqui a cor para red, para ficar de fato correlacionado com o canal que a gente está criando o gráfico. Bom, eu acredito que isso aqui já vai funcionar, pelo menos para essa versão inicial. Eu vou só comentar esse outro método aqui, mas a gente já volta para editar ele. Tá, então instanciando a nossa classe, que é pixelsVerify. E aqui detalhe, né? A gente só tem os labels dos dados de treino. A gente não tem informação aqui dos dados de teste. Então por isso que a gente continua passando o labels train path. Em cima desse objeto agora pixels, a gente consegue fazer o plot dos histogramas. Vamos ver se funciona. Lembrando que precisa de um sample size, eu vou colocar 10. Está dizendo que não tem um atributo path.
justo, porque aqui não é self path, é self train path. Faltou só os parênteses aqui. Vamos ver. E prontinho, a gente tem agora todos os histogramas. E aqui faz sentido a gente ter os eixos. Então eu vou remover essa linha de código aqui. Massa. Tá, então o que é que está faltando de informação aqui para que essas distribuições de fato sejam úteis para que eu possa fazer alguma análise? Eu vou precisar saber o label, né? Vou precisar saber se a imagem corresponde a um câncer ou não. E além disso, para ainda ficar uma análise mais rica, seria legal que eu conseguisse fazer um depara entre o histograma para a imagem real mesmo. Então vamos voltar e fazer ali algumas alterações nesse método aqui do plot histograma. A primeira coisa que a gente vai fazer é mover toda essa parte aqui onde a gente está manipulando os pixels, né? A gente está extraindo os histogramas e tudo mais para um método que vai ser utilizado especificamente no contexto dessa classe. E agora o retorno desse método aqui vai ser um dicionário que vai conter os pixels RGB. Dessa forma a gente vai precisar alterar todas essas três variáveis aqui. Beleza, então veja que aqui a gente ainda não tem nenhuma informação sobre título. A gente está usando para isso um subtitle que ele vai estar acima do grid. Aqui a gente quer de fato um título para essa imagem e a gente vai utilizar aqui primeiro o i de iteração, que é o que está sendo retornado pelo enumerate. Isso vai nos dar o deparo em relação ao histograma e à imagem final. E além disso, a gente vai precisar do label. Só que veja que o label é uma informação que, apesar de eu ter o data frame que tem tanto o nome da imagem quanto a indicação se é um câncer ou não, isso está dentro de um CSV e também não tem uma correlação entre esses labels e a amostra que eu fiz dentro desse diretório do meu train path. Então a gente vai precisar aqui bolar uma forma de tanto extrair os labels, mas também extrair os labels referente à amostragem que eu fiz, que é o self sample. Então, a primeira forma que eu vou utilizar aqui para extrair o name IDs, né, aquela variável ali que a gente viu, que a gente precisa, é rodando um list comprehension, né? Então, é uma iteração dentro da minha lista de amostras. Isso retorna um path e esse path ele vai ter como último registro o ID, que é o nome do arquivo. Então, eu faço um split na barra para ele quebrar toda a string, que é o caminho do diretório. Pego o último item dessa lista, que é o nome do arquivo, faço um split no ponto e pego o primeiro objeto, que o primeiro objeto vai ser o ID. Então isso aqui me dá todos os nomes presentes na nossa amostra. Então agora a gente consegue fazer a detecção dos labels. Basta fazer um filtro no nosso data frame de labels, especificamente para esses IDs. Prontinho. Então, filtro feito, né? Lembrando que toda essa variável é um data frame, e aí você pode utilizar essa sintaxe aqui para fazer o filtro desse data frame, fazendo o filtro do ID que está presente nessa lista de IDs e no final retornando uma lista. Só que veja que isso aqui vai me retornar um label 0 ou 1, né? Se você quiser algo um pouco mais detalhado, escrito, você pode iterar dentro dessa lista e substituir ali os valores de 0 para não câncer, não possui câncer, e 1 para câncer. Agora que a gente tem os labels, a gente pode iterar sobre eles, porque
em teoria, eles têm a mesma ordenação do que está no nosso sample. Então, se aqui eu retorno a posição 1 e a posição 1 do meu label, ele também vai corresponder à mesma imagem. Vamos fazer o teste aqui se o plot dos histogramas está funcionando corretamente. Bom demais. Então agora a gente sabe que a imagem 0, ela está com um label de 0, que não seria câncer, mas já a imagem 1, ela também está com o label de 1. Então isso aqui seria um histograma de uma imagem que tem câncer. E vamos ver se tem mais. Essa aqui, a 6 também, a 7 também e a 9. Então o próximo passo que a gente vai trabalhar é fazer um depara do que foi visto nos histogramas para o que a gente consegue visualizar nas imagens. E para isso eu vou novamente descomentar isso aqui, vou remover esses dois primeiras linhas de código. Essas aqui também não serão necessárias, nem a de coluna e linha, porque coluna e linha já é uma variável da classe, né? A gente setou lá no início e aqui a gente só faltou endereçar essas variáveis como variáveis da classe. Então, calls e rows, aqui embaixo também mesma coisa, e aqui embaixo também a mesma coisa. Dessa forma a gente tem o mesmo grid, o mesmo tamanho de grid para criar o gráfico, né? Tanto dos histogramas, mas também das imagens. Aqui eu vou alterar o título e vou colocar referente aos histogramas. O nosso sample também é uma variável de classe. E o que ficou faltando é a gente adicionar um título que seja a indicação da imagem, porque agora a gente vai conseguir ver que a imagem 1 tem câncer ou não, e também vai conseguir visualizar qual foi o escaneamento ali da imagenzinha, né? Não só os histogramas. Bom, vamos ver se esse código aqui funciona. Então, plotei os histogramas e agora eu posso utilizar, só rodar de novo para ele reinstanciar a classe com a alteração que eu fiz. Eu posso rodar agora pixels plot images from histograms. E tá lá. Então, aqui nós temos 9 imagens, aqui também tenho 9 imagens. E aí a gente pode vir aqui e buscar a imagem que tem câncer, por exemplo, a 5 tem câncer. Você vem aqui, olha, se você consegue detectar algum padrão aqui no visual. A 6 também tem câncer, então aparentemente essas imagens são mais granularezinhas, são imagens que têm presença de câncer, né? E aí você começa de fato a entender mais o seu dataset. Isso enriquece quando você for para uma etapa de modelagem, por exemplo. Bom, se você também trabalha com imagens e faz alguma análise ali diferente das que foram mostradas aqui, deixa aqui nos comentários. Às vezes esse dataset não é um dataset tão simples de se trabalhar e algumas pessoas acabam não tendo conhecimento e não sabendo que caminho tomar na hora que se dá de cara ali com um dataset diferente, né? Que é um dataset não estruturado, que são imagens. Bom, nos vemos na parte 2, onde iremos entrar aí em algumas análises mais legais ali trabalhando com clusterização. Até a próxima.